Depois de tirar o rótulo da lata, o primeiro passo é passar o primer na parte de baixo, só nessa partezinha da borda, e na parte de cima também, na borda da lateral e na borda em cima. Uma demão de primer, espera secar e passa outra demão. Depois que o primer secou bem, é a hora da tinta. Com um pincel macio, passa uma demão na parte de baixo, nessa borda, em toda a volta. Fez em toda a volta embaixo e agora passa a tinta em toda a volta na parte de cima, na borda e também na bordinha da lateral. E se borrar um pouco não tem importância, porque depois vai ser colado o papel de presente. Passei uma demão de tinta, esperei secar e passei outra. Lembrando que no caso foi passado primer, porque a tinta precisava desse preparo. Isso a gente vê no rótulo, que tem a informação se precisa passar primer ou se pode ser passada direto na peça. Então sempre lê o rótulo, que isso facilita bastante antes de pintar uma peça, se precisa primer ou não. Na parte interna da lata, vou utilizar esse EVA, que tem 24 centímetros por 14,9. Isso varia muito de acordo com o tamanho da lata. Que eu medi de cima até embaixo, essa parte aqui sem contar a borda. Para fazer a colagem, cola branca PVA extra, utilizando pincel ou trincha. E antes disso, depois de recortar o EVA, faz um rolinho, coloca dentro da lata e verifica se a altura ficou exata. Se não ficou, é só fazer o ajuste e se estiver tudo ok, essa parte está pronta para fazer a colagem. E no fundo da lata, na parte de dentro, também vai EVA, tirando a medida dela do lado de fora, foi feito esse círculo que vai ser colado na parte de dentro, também utilizando cola branca PVA extra, passado com pincel ou trincha. Então esse pedaço vai ser utilizado do lado de dentro da lata. E depois vamos fazer um outro que vai ser do lado de fora. Então, passa a cola branca no fundo, direto na lata, para depois colocar o EVA, que pode ser usado também um pincel para auxiliar nessa parte. Conforme o comprimento da lata, é importante também ter um pincel para auxiliar. E com o pincel, empurre o EVA para que ele fique bem retinho no fundo da lata, para colar bem direitinho. E agora faz a mesma coisa passando cola na lateral da lata. Passa em toda a lateral, espalhando bem a cola. Para depois colar o EVA aos poucos. Então, faz o rolinho para facilitar na hora da colagem, ajusta o rolinho, né, para ficar reto, coloca dentro da lata
e vai desenrolando aos poucos para colar em toda a lateral da lata. E aqui também dá para contar com a ajuda do pincel para empurrar o EVA e ajustar, encostar ele bem na lateral para ficar bem coladinho. E nessa parte que fica EVA com EVA, passa cola e cola um com o outro. E para o lado de fora da lata, na parte de baixo, utilizo cola de silicone, passo na bordinha, não faz mal se ela virar um pouco para dentro, no caso, né, da lata, porque aqui vai o EVA, que é essa parte do acabamento que a gente vai fazer agora. Depois de passar cola silicone em toda a borda da lata, cola ela em um quadradinho de EVA, mas que sobre uma bordinha bem pequenininha na volta. E pressiona a lata. E espera secar. Depois que secou, é só recortar na volta essa parte que sobrou do EVA, bem rente à lata. E para decorar a volta da lata, papel de presente floral, que vai ser colado nessa parte. Esse papel, ele foi preparado para facilitar na hora da colagem. Recortei exatamente na medida da lata. Daí isso vai variar, né, de acordo com o tamanho da lata que vocês forem utilizar. Eu vou deixar aqui embaixo marcado um vídeo, né, que eu mostro como eu preparei esse papel para ajudar nessa colagem, que daí facilita bastante esse preparo. Nessa parte aqui depois vai ter um acabamento, porque logo que se recorta fica assim mesmo. Na hora de fazer a colagem, só ver se vai deixar a emenda do EVA junto com a emenda do papel de presente. E para fazer a colagem, cola gel, passa pedaço por pedaço. Utiliza um plástico e um pano para esticar bem o papel de presente,
igual faz com o guardanapo quando vai fazer o processo de decupagem, para esticar bem o papel, deixar sem bolhas e vai fazendo pedaço por pedaço. E segue colando em toda a volta da lata, sempre utilizando o plástico para fazer o marcadinho, né, do papel ali nesse detalhe da lata, para não rasgar o papel. Papel de presente colado, então agora chegou a hora do acabamento na borda de cima e na borda de baixo, utilizando a tinta que foi feita antes nas bordas, né? Para isso agora o escolhido é o pincel Pituá, que passa na tinta, tira o excesso no papel e passa na borda, levemente, fazendo toda a volta. Dá para deixar menos marcado ou mais marcado, aí vai do gosto de cada um. Eu gosto de deixar mais marcado, começando pela parte de baixo, para tirar aquela marca, digamos assim, quando a gente recortou com a tesoura. Passa bem ali, fazendo toda a volta, fazendo um sombreado e depois repete na parte de cima. E para colar os apliques de coração, eles têm 3 centímetros, cola branca PVA extra, que vão servir de puxador da tampa. Enquanto o aplique seca, hora de passar verniz acrílico brilhante em toda a lata, utilizando uma trincha macia, passa por cima do papel de presente e também nas bordas.
Para passar o verniz nessa parte de cima, escolhi um pincel menor. E a tampa da lata vai ser feita com esse acetato 25 micras, que foi desenhada com uma caneta para retroprojetor. Utilizei a lata, coloquei em cima e fiz o círculo. E o puxador vai ser esse aplique aqui que já está colado. Agora é só passar tinta branca em cima e esperar secar. Porque aqui eu vou preparar ele, porque eu vou colar um pedaço do papel de presente. Aí tem que fazer um fundo para colar o papel depois. Para colar o papel de presente, eu vou utilizar cola branca PVA extra, e aí é só virar o papel contra a luz para escolher exatamente quais florzinhas eu quero que apareçam nesse puxador, nesse aplique, né? Então é só virar e olhar certinho quais as florzinhas que eu quero. Coloco um plástico por cima, passo o paninho também e deixo o papel de presente bem esticadinho. Nessa voltinha do coração eu vou fazer um picote no papel para ficar melhor depois na hora de lixar. Enquanto ele fica ali secando, eu vou recortar a nossa tampa. O acetato eu recorto bem ali na linha que eu fiz com a caneta do retroprojetor, né? Caneta para retroprojetor. E depois vou ajustando a tampa para ficar bem certinha na lata. Na hora que eu desenhei no acetato, eu utilizei a parte de baixo da lata, que é igual à parte de cima, só que essa parte é maior do que aquele miolo da lata, digamos assim, da parte de dentro, né? Então, por isso que a gente tem que ficar ajustando, porque ela é um pouquinho menor do que o círculo de fora.
Agora o acetato está certinho na tampa, só que agora sumiu aqui, nem dá para ver direito. Mas ele está certinho como tampa da lata. Não deu para ver, eu coloquei aqui em cima da toalha, não adiantou muito. Mas ele está bem direitinho na lata. Depois, quando colar o aplique, né, que vai ser o puxador, vai ficar melhor de ver, mas agora com a luz aqui deu para mostrar para vocês. Ele está direitinho. Então agora é só lixar na volta. Eu vou utilizar a lixa multiuso, que ela não danifica tanto o aplique, não fica tão marcado, que ela é bem fininha. E aí só vai fazendo a volta no aplique e tirando essa sobrinha do papel de presente, que também é bem fininho. Para fazer o acabamento na volta do aplique, integrar o papel de presente com o aplique e também tirar as marquinhas de leve que ficou na hora de lixar, vou utilizar o pincel macio mesmo, passando um pouquinho de tinta, passa a tinta no pincel, tira o excesso no papel e passa levemente na volta, só para fazer tipo um sombreado mesmo e fazer essa integração de um com o outro e dar um toque a mais. Deixa eu voltar pro vídeo, porque eu vou vindo e acabei saindo do vídeo. Mas assim, fui fazendo toda a volta no aplique, sombreando ele. Depois que a tinta secou, também vou passar verniz acrílico brilhante em todo ele. Aqui a junção do papel, usei a tesoura de picotar, quase não dá para ver. E para fazer a colagem do aplique de MDF, que virou puxador, do acetato, que virou tampa da lata, utilizo cola de silicone. E para o detalhe final, 1,65 m de linha nil para fazer 3, 4 voltas na borda da lata com um laço e 2 pedrarias.
Deixei 2 opções para eu escolher na hora, acabei escolhendo a opção verde. Achei um amor essa lata, adorei fazer esse passo a passo. O resultado ficou muito lindo, essa tampa de acetato com aplique em MDF. Espero que vocês tenham gostado também e até a próxima!